Bom dia a todos, meus amores. Hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro de 2020. Vamos para mais uma aula não presencial de língua portuguesa na página 198 e 199. E hoje nós temos aqui uma entrevista já que nós estamos falando de HQs, temos uma entrevista com a Mônica, que é a filha do Maurício de Souza, cuja menina foi a inspiração, né? Para o personagem da Mônica das HQs. E vamos lá. Se me tiravam do sério, eu dava coelhadas, diz Mônica. Então isso é verdade, olha só. Filha do cartunista Maurício de Souza conversa com o IG sobre os 50 anos da personagem inspirada nela. Quando Maurício de Souza começou a publicar tirinhas no início dos anos 60, seus personagens principais eram Franjinha, Cebolinha, Cascão, Jeremias e Tite. Alertado sobre a ausência de meninas nas histórias, o cartunista buscou inspiração dentro da casa. Baseou suas personagens nas próprias filhas. Olha só, essa é a Mônica de Souza, a Mônica de verdade do Maurício de Souza Produções, São Paulo, 2010. Olha só, essa foto foi tirada no ano de 2010. O IG perguntou para ela: quando você descobriu que serviu de inspiração para a Mônica dos quadrinhos? A Mônica Souza respondeu a pergunta. Quando a Mônica apareceu na minha primeira tira, em 3 de março de 1963, eu tinha 3 anos, mas acho que não me dei conta que tinha inspirado um personagem. Depois, o IG pergunta de novo: você tinha fama de ser brava como um personagem? E aí a Mônica Souza responde: eu perguntei ao meu pai, como é que pode uma criança de 3 anos ser brava assim? Mas depois descobri por conta própria, pois minha filha agia igualzinha a Mônica quando era criança. Ela não era mal educada, da mesma forma que a Mônica não é, mas era brava como eu. Se me tiravam do sério, eu dava coelhadas, mas sou de pavio curto até hoje. Na época, aí o IG pergunta novamente, na época você lia as histórias, lembra de alguma marcante? A Mônica responde, assim que aprendi a ler, lia todas as histórias. O que mais me marcou na revistinha foi a Ermitã. É uma história em que a Mônica faz brincadeiras meio estúpidas com os amiguinhos, e eles dão uma gelada nela. Aí ela vai embora, se isolar do mundo. Eu acho que isso acontece assim mesmo. Se a criança é muito brava, agressiva, fala coisas erradas, acaba ficando sozinha. E tinha outra chamada, Os Azuis, escrita pelo meu pai, que é sobre preconceito. Então, olha só. Vocês viram na entrevista da Mônica Souza, que é essa personagem aqui, ela falando sobre a escolha dela para ser o personagem, né, lá das HQs do Maurício de Souza, do pai dela. E aí o que acontece? A Mônica realmente na infância dela ela era brava, mas não mal educada. Se alguém fosse machucá-la, alguma coisa desse sentido, fizesse alguma coisa que ela não gostasse, ela acabava dando coelhadas. Mas aí na própria história que ela viu, o próprio Maurício de Souza escreveu uma história em que a Mônica fazia brincadeiras que os colegas não gostavam, maltratava os colegas, e aí todo mundo foi embora e deixou ela sozinha. E é assim que acontece, né? Se às vezes a gente agride as pessoas, se a criança agride, se a criança é uma criança que não brinca com os colegas, não sabe brincar, na hora da brincadeira ela machuca, uma criança mal educada, ela vai acabar ficando sozinha, porque ninguém vai querer brincar com ela. Ainda bem que vocês são todos legais, né? Vocês são todos bonzinhos e ninguém aí é mal educado. Que bom. Número 1. Agora vamos responder as informações. Complete as informações pedidas. A. Nome da entrevistada. Como é que é o nome da entrevistada? Mônica de Souza, né? Nós vimos ela aqui do ladinho, Mônica de Souza. E nome do entrevistador, quem foi que entrevistou? Foi o IG, não é? IG São Paulo, tá bem aqui, ó. IG São Paulo, 4 de março de 2003. Então, foi esse daqui que entrevistou, esse site aqui, IG São Paulo. E essa entrevista foi publicada em um jornal impresso ou em jornal digital? Gente, dá pra ver aqui, olha. Disponível em último segundo IG
br/Cultura Livros 2013. Então, esse daqui, na realidade, é um jornal digital, ou seja, você tem acesso a ele pela internet. Depois nós temos aqui. Como você descobriu essa informação? Simples, né? Lendo abaixo aqui, nós temos lá em cima também fala sobre G, mas nós temos aqui, abaixo do título, tinha aqui informação, ó, por Gus de Luca e G São Paulo. E abaixo da entrevista também tem a informação da fonte dessa entrevista. Então, foi aqui que nós encontramos. Depois, leia este trecho e converse com os colegas sobre as questões. Então, você vai conversar com quem estiver perto de você, o papai, a mamãe, o irmãozinho. Se me tiravam do sério, eu dava coelhadas. Mas sou pavio curto até hoje, risos. O que a Mônica quis dizer com sou pavio curto? O que quer dizer isso? Na realidade, ela quis dizer que ela era explosiva, né? Que perde a paciência e se irrita facilmente. Será que é certo isso? Pensa aí. Depois, na sua opinião, por que risos está entre parênteses? Por quê? Na realidade, esse risos aí é para mostrar ao leitor que nesse ponto da conversa, a entrevistada e o entrevistador, eles riem, né? Daí por isso que tem esse parêntese aqui de risos. Depois, quais são as semelhanças e as diferenças entre uma entrevista escrita e uma entrevista oral? Quais as semelhanças e as diferenças? Bom, crianças, na realidade, uma entrevista oral envolve uma comunicação sem o uso de palavras, né?